Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, o Príncipe Exilado, Hoje falarei para vocês sobre Bárbaros, a série nova da Netflix, que talvez não seja tão nova no dia que esteja saindo esse vídeo, mas que é algo muito relevante para tudo que eu ia dizer aqui, então eu irei falar sobre esse tema. Falo isso porque eu meio que já tinha desistido de falar sobre séries e livros e outros entretenimentos por causa da baixa audiência que dava mesmo. Enfim, é uma coisa que dá vontade de falar sobre mesmo. E por isso vamos lá. Primeira coisa, Bárbaros é uma série da Netflix voltada para o período anterior à Idade Média, sobre a Batalha de Teutoburgo, onde os povos germânicos conseguiram expulsar o Império Romano do território deles. E a série basicamente retrata o povo germânico e a relação com os romanos também ali. Então é uma série muito interessante sobre o ponto de vista dos romanos e sobre o ponto de vista dos germânicos. E é uma série, além de tudo isso, com precisão histórica. O que significa precisão histórica? Significa que muito do que está descrito na série tem 3 elementos que não são precisos só. Fora isso, praticamente todo o resto é preciso, historicamente falando. E podemos dizer que, primeiro pelo lado dos romanos, sim, o lado romano é extremamente preciso na história. A legião romana tinha exatamente aquele formato, tinha exatamente o mesmo líder, tinha o Armínio, ou o Ari, né, que é o personagem principal, ou o segundo principal da história, né, porque o principal é a Drusnelda. Então, o Ari é o segundo principal da história. Sim, ele realmente existiu. Ele realmente foi um líder romano. Então, nesse ponto, é uma precisão histórica toda. Os centuriões que estavam lá, os títulos de cavalaria, Ovários, que era realmente o governador romano da Germânia. Então, sim, há uma precisão histórica grande nesse caso. A única impressão histórica desse lado romano é a respeito da relação do Armínio em relação ao seu pai adotivo, que é Ovários. Que, no caso, na história real, não é retratada uma relação de afeição grande entre os dois. Pode ser que ela apenas não tenha sido documentada, mas como não há o registro formal disso, ainda assim é visto como uma impressão histórica. Além disso, temos a impressão histórica do tempo da batalha, ou seja, ali mostrou como se fosse uma coisa rápida. Ou melhor, não mostrou exatamente o tempo de duração dela, mostrou como se ela fosse descrita pelo final dela. Mas ela levou muitos dias e ali dá a entender que foi só um dia, novamente. É uma impressão histórica de interpretação. Pode ser que não tenha sido mesmo, né? Porque pode ser só uma interpretação minha que eu não consegui entender que, pelo que passou na série, que durou dias. Mas enfim. E a terceira impressão histórica é o fogo utilizado nas batalhas. O fogo e o piche e coisa assim. Porque fora essas 3 coisas, todo o resto aparenta ser extremamente preciso de forma histórica. E tanto isso quanto o lado dos germânicos também. As roupas, as tribos, a Drusnelda, que realmente era a grande líder que colocou os germânicos para lutar contra os romanos. Então também há muita precisão histórica desse lado. E além desses detalhes de precisão histórica que eu falei para vocês aqui, podemos ver até traços da mitologia germânica nos papéis dos personagens da série. Porque, por exemplo, o Armínio ou Ari, eu falo Armínio e Ari porque ele é o mesmo personagem, porque Ari é o nome germânico, Armínio é o nome latino dele. Mas esse personagem é a melhor interpretação de Donar que eu já vi até hoje em uma produção midiática. Ele representa exatamente o que é Donar. Donar, o deus germânico. Não o Donar que alguns aqui dizem que é Thor, mas o Donar verdadeiro germânico. Ele é a melhor imagem de Donar que eu consigo imaginar nesse mundo. Porque ele é estrangeiro, ele é um grande guerreiro, ele é um grande líder, ele é um grande conhecedor da guerra e das batalhas, mas ele não é do povo germânico. Então, por consequência, ele não pode ser o rei deles sem a aceitação da Drusnelda, que no caso também é uma excelente interpretação da deusa Suna, da deusa Sol, que é a deusa rainha na mitologia germânica. Porque a Drusnelda, ela é a grande líder da história, no final, é a grande personagem principal. Ela é responsável pela união das tribos para conseguir derrotar Roma, para encabeçar essa batalha e unificar todo mundo e promover a paz. É ela que lidera o exército germânico na batalha de Teutoburgo. E, além disso, é ela que faz seu próprio futuro. As visões dela não são visões que os deuses deram para ela. Ela diz que são, para poder incentivar os outros, mas não são. São visões dela própria. E ela pode criar o futuro, que ela pode ver através dela própria. E isso é a melhor representação que eu consigo imaginar também da deusa Sol. Porque ela é a deusa rainha. Ela que colocou Donar para lutar ao lado dos deuses. Foi graças a ela que Donar entrou ao panteão de deuses germânicos. É ela a filha de Otã, que reina os deuses e que traz visões gloriosas do futuro. Então, tá aí mais um personagem que é uma grande interpretação da mitologia germânica nessa história. Mas tem mais.
Neste caso não é tão fidedigno quanto na mitologia original, porque o chefe da tribo lá dos Queruscos, ele é pai do Ari e não da Dusnelda. Mas o pai do Arya lá, que só peca em ser pai do Arya e não da Dusnelda, nessa história toda, ele fez exatamente o que Otã fez. Ele largou seu trono para que alguém melhor pudesse ocupar por ele e passou de mundo para um mundo inferior. Da mesma forma que ele entrou no pântano, Otã entrou em nosso mundo e abdicou de seu trono e de seu poder de Deus Criador. E bom, esses aí são os 3 traços mais marcantes de mitologia germânica que eu encontrei nessa série, além de todas as precisões históricas e todo o resto. Porém, uma coisa que eu tenho que ressaltar e é uma coisa que eu confesso não entender como, é impressionante como tem crítico que achou essa série ruim. Talvez por ela não ser uma superprodução, talvez por ela, apesar de ser uma produção de uma qualidade muito boa, como produção não só pela precisão histórica e por esses elementos da mitologia germânica, mas ter uma qualidade de filmagem boa, de entretenimento bom, talvez não seja algo tão cinematográfico mesmo, não sei. Eu não sou crítico, mas eu confesso ter dificuldade para entender como alguns deles acharam esse negócio ruim. Mas enfim, por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí. Afinal, quando você dá like ou se inscreve aqui, você ajuda muito a gente. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.